Olá, bem-vindos ao Field Bus Drops. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre o acoplador e o link DPPA, que são dois produtos completamente diferentes, né? Eles têm por objetivo criar uma rede para Profibus PA a partir da ADP, porém eles fazem isso de formas divergentes. Tá? Nesse vídeo nós vamos entender como cada um funciona para que você possa, no seu projeto, deixar bem definido o que você quer, que tipo de tecnologia você precisa. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês dar um like e compartilhar esse vídeo com seus colegas para que a gente possa ajudar a difundir esse conhecimento aí, beleza? Pessoal, só mais um recado antes de começarmos, eu deixei um link aqui na descrição, tá? Para a aquisição desse livro, Foundation Field Bus. Tá? É um livro bastante completo, fala sobre cálculo de macrociclo, parte de integração, passo a passo de projeto, inspeção, comissionamento e certificação do segmento. Tá? É tudo que a gente está vendo aqui nessa série de vídeos, porém aí no formato para a leitura de vocês. Tá? É um excelente livro para você ter na sua mesa de trabalho. Tá? Legal? Essa é a estrutura típica, né, a arquitetura típica da rede Profibus DP. Né? Então eu coloquei aqui no exemplo um PLC com meu mestre Profibus DP, o barramento DP funcionando até 12 megabits. Tá? Coloquei um instrumento qualquer aqui, um equipamento, uma EHM, né, só para ter um device a mais de exemplo. O acoplador DPPA e o link DPPA acoplados nessa mesma rede, tá? Pendurados nessa mesma rede. Vejam que abaixo do acoplador ou do link, a rede é exatamente a mesma, tá? A velocidade da rede de 31,25 kbps por segundo, caixas de derivação e a instrumentação aqui acoplada, tá? É exatamente igual. A estrutura física de ambas as tecnologias, acoplador ou link, é exatamente a mesma, não muda nada. Legal? Vamos ver o que muda aqui com relação à parte de endereçamento. Tá? Para começar, o meu mestre DP, tá? Ele vai ter aí reservado 3 endereços. Né? Então, 0, 1 e 2. 0 e 1 para o mestre classe 1, tá? Sendo o endereço 1 aqui para redundância. O endereço 2 para o mestre classe 2. Tá? Que o mestre classe 2 é aquele que trabalha de forma cíclica para obter aí diagnósticos, parametrização remota, etc, etc. Quando eu começo a minha rede DP, meu primeiro instrumento aqui, que é a minha IHM, ele vai ter o endereço 3, tá? O primeiro endereço disponível para os meus devices em DP, os meus scraps. Tá? Meu próximo equipamento é o acoplador DPPA. O acoplador DPPA, ele não possui um endereço físico, tá? Um endereço do DP. Tá? Ele é invisível. Ele faz aqui uma ponte direta entre DP e PA. Tá? Então, o próximo endereço que eu vou ter na minha rede DP é o endereço dos instrumentos acoplados ao acoplador DPPA, inseridos na rede Profibus PA com o acoplador DPPA. Então, vejam que se o meu instrumento DP, aqui o primeiro deles é o endereço 3, o meu instrumento PA vai ser o 4, 5, 6, 7. Ele vai dar continuidade nos endereços, tá? Porque o meu mestre DP ele vai enxergar esse instrumento, todos esses instrumentos abaixo do acoplador, como se fossem instrumentos DP. Tá? Então tem que dar continuidade aqui no instrumento, no endereço dos instrumentos. Agora, o próximo elemento da minha rede DP é o link DPPA. Esse cara vai ter o endereço 8. Tá? Por quê? Porque ele é um escravo dentro da minha rede DP. Então vejam, endereço 3 aqui para minha HM, os instrumentos PA abaixo do meu acoplador são vistos como DP, então vai ter o endereço 4, 5, 6, 7. E o meu próximo instrumento DP é o link, tá? Que vai ter o endereço 8. E abaixo do link, os meus instrumentos PA, eles vão ter um endereço 3, 4, 5, 6. Tá? Veja que meio que resetou, né, entre aspas, né, os endereços. O que acontece? O meu DP, o meu mestre DP, não enxerga diretamente esses instrumentos PA quando utiliza o link. Tá? O link ele é um escravo no lado DP e é um mestre PA, tá? do lado PA. Tá? Então, meus instrumentos eles vão ter aqui o endereço 3, 4, 5, 6. Tá? Se eu colocar outro link DPPA na minha rede DP, esse link DPPA vai ser o endereço 9 e os instrumentos novamente podem ter o endereço 3, 4, 5, 6. Tá? Porque cada rede PA através do link vai ser, digamos que, isolada, né? Então você consegue repetir os endereços. Legal? Então essa é a principal diferença entre o acoplador
e o link DPPA, tá? A forma como ele trabalha com os instrumentos. E a seguir a gente vai ver aqui como que ele trabalha isso na forma lógica, na hora da integração, tá? Para a gente entender quais são as vantagens e desvantagens de cada tecnologia. Legal? Primeiramente, vamos falar do que acontece com o link DPPA. Tá? Esse é o telegrama típico do Profibus DP. Então, quando um escravo vai mandar os dados para o Profibus DP, essa é uma das possibilidades de telegrama, é o que mais comporta informação. Tá? E esse pacote, ele transmite até 244 bytes de informação. Então, esse é a característica aqui de um pacote enviado pelo link DPPA ao mestre, um pacote de dados. Eu tenho os dados iniciais, né, esses primeiros bytes, e os finais, esses últimos bytes. E no meio aqui eu tenho as informações, os 244 bytes de dados que eu posso transmitir ao meu mestre. No link DPPA, eu tenho que fazer um mapeamento de memória de forma que todos os meus instrumentos PA caibam nesses 244 bytes. Tá? Mas aí a gente vai ver aqui um detalhe. Eu peguei aqui como exemplo um instrumento de nível de mercado, né, que ele consegue transmitir até 15 bytes de informação. Tá? Esses 15 bytes de informação tá, tem diagnóstico, tem a variável primária, né, que é um nível, né, tem uma variável secundária, tá, e outros dados. Se eu transmitir todas essas informações do meu transmissor de nível nesse pacote de dados, então a gente pode pegar aí 244 bytes dividido por 15 bytes, eu tenho 16.26, ou seja, 16 instrumentos no máximo que é possível mapear dentro desse espaço de memória. Ou seja, eu não consigo mais colocar 30 instrumentos na minha rede PA, né, porque o meu link DPPA ele vai estar limitando, tá, devido à quantidade de bytes, a quantidade de instrumentos PA que eu consigo colocar na minha rede. Tá? Então aqui é uma preocupação séria, porque eu tenho não só a minha limitação típica da rede PA, que é com relação à tensão, limitação de 32 instrumentos pela norma, né? Mas também tem uma limitação dada pela quantidade de bytes que cada instrumento vai transmitir. Então, meu transmissor de nível transmite até 15 bytes, mas eu posso ter um transmissor de vazão aqui que pode transmitir o dobro, o dobro, 30 bytes. Tá? Então você tem que fazer um mapeamento, encaixar tudo isso durante o projeto, tá? Durante o projeto elétrico mesmo, né? Porque se no projeto elétrico você considerar 30 dispositivos para todos os segmentos, sem se preocupar com a disposição do mapeamento de memória, o projeto vai sair errado. E na hora que o projetista, o cara que vai programar, for fazer a lógica, parametrizar os instrumentos, vai dar tudo errado. Aí vai ter que haver modificação de instrumentos nas redes, vai ter que modificar projeto elétrico e tudo mais, vai ser uma confusão. Tá? Então eu coloco aqui os pontos, né, críticos, pós e contras, né, do link DPPA. Primeiro pró é o número de nós da rede que tende a ser ilimitado. Tá? Então, esquecendo essa parte aqui da limitação dos bytes, em teoria, se você pegar aqui, colocar 126 links DPPA para um mestre DP, tá? Você poderia colocar 30 instrumentos PA embaixo de cada um desses links. Né? Você conseguiria aí aproximadamente, salvo engano, 3.800 instrumentos PA, tá? Que tende a ser ilimitado. A maioria das plantas que a gente vê hoje em dia não tem 3.800 instrumentos PA em uma única área. Tá? Então tende a ser ilimitado. Só que nesse caso, o projetista vai ter que se preocupar aí com a limitação de bytes, né? Então, para todos esses instrumentos, ele tem que fazer um mapeamento no projeto elétrico, né? Para ver se é possível colocar 30 instrumentos ou quantos vão ser possíveis ser colocados. Possível perda de informação devido à limitação de bytes. Tá? Então, digamos assim, eu tenho um transmissor de nível. Eu não quero transmitir os 15 bytes de informação. Tá? Eu quero só o nível. Legal. Então você vai conseguir colocar mais instrumentos no seu link DPPA. Porém, você vai estar perdendo dados, você vai estar perdendo informação. Um dado que eventualmente poderia ser usado para uma manutenção preditiva, você vai deixar de obter ele. Tá? E aí, quando você implementa uma rede Profibus PA, você está pensando em tecnologia, está pensando em uma rede inteligente. Só que você está matando a inteligência dela
quando você mata a quantidade de informações que um transmissor vai enviar para você. E por último, tempo de resposta menor. Tá? Quando a gente fala de tempo de resposta menor, imagina você ter uma rede com 3.000 instrumentos. Né? Obviamente, seu tempo de resposta vai ser muito menor. Principalmente quando você for utilizar a rede, o Mestre Classe 2, para obter um diagnóstico, ou fazer uma parametrização remota. No Mestre Classe 2 você tem, ele trabalha de forma cíclica, né? Não tem os tempos definidos. Ele utiliza espaços disponíveis, né, de informação para transmitir o dado de parametrização. E com essa quantidade de instrumentos vai ficando cada vez mais difícil achar espaços vagos, né, na comunicação, né? Então isso aí vai limitando bastante aí a sua rede em questão de tempo. Legal? Vamos ver o próximo item aí. Bom, então quando a gente fala do acoplador DPPA, o Telegram é o mesmo, né? Porque o Telegram é o padrão do Profibus DP, né? Então eu vou ter os mesmos 244 bytes para mandar as informações dos meus instrumentos. Tá? Só que dessa vez, cada instrumento vai mandar 244 bytes de informação. Tá? Não está mais aglomerado a informação no acoplador. Legal? Então, como o instrumento se comunica diretamente, né? Já que o acoplador é invisível, diretamente com o Master DP, então meu primeiro instrumento da rede PA ele vai mandar aí 244 bytes de informação. O meu segundo instrumento da rede PA vai mandar outros 244 bytes de informação e assim por diante. Tá? Então, eu não fico restrito, né, em quantidade de informação que cada instrumento pode enviar. Tá? Eu posso utilizar o máximo potencial do meu instrumento ou, eventualmente, pegar somente a variável de processo mesmo, temperatura, pressão, etc. Tá? Mas assim, eu tenho essa liberdade de escolher, tá? Sem ficar me preocupando se o link, no caso do link, né, se ele vai comportar ou não a informação. Então, assim, de forma resumida, aqui os prós e contras, né, eu coloco aqui que não há limitação de dados para os instrumentos, né, conforme eu expliquei aqui agora. O projetista não precisa se preocupar com a limitação de dados. Tá? O projetista vai se preocupar em como ele vai estruturar a rede, o segmento PA dele, tá? A disposição dos instrumentos e tudo mais, mas não vai se preocupar com relação à estrutura de dados, tá? Como teria que fazer no link DPPA. E o tempo de resposta otimizado. O tempo de resposta otimizado aqui vai acontecer porque eu vou ter menos instrumentos na minha rede, né? E quando eu, através do Mestre Classe 2, requisitar alguma informação de diagnóstico, parametrização, eu vou ter maior disponibilidade, maior espaço livre, né, entre as comunicações para mandar essa informação de diagnóstico de cada um dos instrumentos. Tá? E fica como um contra, né, o número de nós limitado aí de acordo com o DP. Tá? Porque se no link eu poderia colocar, sei lá, 126 links, embaixo dele colocar 30 instrumentos cada, sei lá, 3.800 instrumentos, aqui eu já não tenho essa possibilidade. Né? Aqui, como cada instrumento PA vai ter um endereço DP, significa que eu vou estar limitado ali aos meus 126 instrumentos. Legal? Bom, agora com relação à integração dentro do sistema de controle. Tá? Para o acoplador DPPA, a integração é igual para qualquer sistema de controle. Tá? Aqui nesse exemplo estou usando o Siemens, né, o HW-config, né, o hardware config, e aqui dentro a gente vê aqui o Master DP fazendo uma árvore aqui da rede Profibus DP, né, e eu vou jogar nessa árvore DP o meu instrumento PA diretamente na rede DP. Tá? Como falei, o acoplador é invisível, ele não vai aparecer na sua rede mesmo lá na hora de integrar. Tá? Então você joga o GSD no instrumento diretamente na rede DP. Só fica uma observação aqui, o GSD tem que ser um GSD compatível com rede DP. Tá? Normalmente os fabricantes oferecem isso. Se não oferecer, existem ferramentas na internet que fazem esse tipo de conversão. Se você não conhecer, me manda um e-mail, me manda uma mensagem que eu mando para vocês. Então, você tem o GSD do seu instrumento, um GSD compatível com o DP, você joga ele na rede DP e beleza. Tá? Vai parametrizar seu instrumento como se fosse qualquer outro equipamento DP. Já no link DPPA, existem duas formas de fazer a integração. Tá? Dentro do Siemens, dentro do hardware config, você tem uma facilidade aqui gerada pelo software. Tá? Quando você tem o Master DP, ele cria então a árvore Profibus DP. Na hora que você insere o link DPPA, esse link vai criar uma árvore PA.
né? Então você vai jogar o GSD PA, o GSD compatível com rede PA, nessa árvore de rede Profibus PA. Tá? Isso aqui gera uma facilidade, porque você não precisa ficar mapeando a memória do seu link diretamente aqui no GSD, né? Você pode fazer isso através dessa árvore, uma facilidade aí que a Siemens gera através do hardware config. Tá? Isso já não existe no TIA Portal, tá? E em outros sistemas de controle. Qualquer outro sistema de controle que você for utilizar, você tem que fazer da mesma forma que você faz o TIA Portal, que é o quê? Você vai colocar o GSD do link DPPA, tá? Ele vai aparecer na sua estrutura, né? Então aqui finge que não existe mais essa árvore do PA, né? Ele vai aparecer o link DPPA aqui para você, e dentro desse link você vai configurar os slots do seu GSD, informando os instrumentos ali existentes. Tá? Então, por exemplo, o slot 1 vai ter um instrumento PA de endereço 3, o slot 2 vai ter um endereço PA de endereço 4, e assim por diante. Tá? Então, aqui sim você tem que fazer um mapeamento de memória. Legal? Então, essa é a diferença entre os dois, na integração dos dois, do acoplador e do link DPPA. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que tenha ficado claro. Tá? Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, deixa uma mensagem, me manda um e-mail. Tem nos comentários desse vídeo aqui o meu e-mail de contato. Tá? E, mais uma vez, eu peço que vocês deem like, compartilhem, tá? Para ajudar a difundir aí essa informação, esse conhecimento. Legal? Valeu, até a próxima!